Amém. Deus é maravilhoso. Olha aqui, você assistiu esse clipe aí especial, né? Thalita cantando. Eu quero dizer uma palavra para você não mais esquecer. Em Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então tenha o seu coração alegre, porque esse é o dia que o Senhor preparou. É um momento de alegria, você tem que ficar alegre. E esse programa Fio de Esperança veio exatamente para dizer para você que Jesus é a esperança. E hoje, para nossa alegria, não aconteceu comigo, temos aqui a Lívia Cristina. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, pastor. Para nós é uma alegria, um prazer ter você aqui no Fio de Esperança. Também. Obrigado pela oportunidade de falar do nosso Deus. Isso aí é muita alegria. Mas Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza, Lívia, tem muitas pessoas nos assistindo, muitas mulheres. Hoje, Dia Internacional da Mulher, está aqui a pastora Jaqueline, que nesse momento vai ter um momento de reflexão, vai ser algo especial. E tá, Lívia, você para falar aquilo que Deus fez na sua vida, porque eu tenho certeza que vai alimentar, vai abençoar muita mulher. Eu quero, Lívia, começar perguntando para você, quem era a Lívia Cristina? Pastor, eu fui criada numa família normal, né? Eu tenho minha mãe e meu pai, eu tenho 2 irmãos. E minha família foi uma família que nunca teve nenhum tipo de problemas que a gente dita como hoje problemas sérios. Nós sempre tivemos uma vida de classe média, sempre não tivemos nenhum problema financeiro, né? Meu pai sempre foi um bom marido, um bom pai, né? Estudamos em melhores colégios, nos formamos todos. Então, a pessoa quando tem uma família assim, sem sobressaltos, ela acaba se esquecendo de Deus. Acha que está tudo bem e se esquece de Deus. Então, Deus, quando Ele tem um propósito na vida de uma família, na vida de uma pessoa, Amém. Ele não esquece de você e Ele cria situações para que você venha conhecê-lo. Interessante, né? Lívia, ainda mesmo tendo tudo, mesmo tendo, como você falou, uma família normal, bem-sucedida, né, achando assim que não necessitava, digamos assim, de ter Deus como centro, digamos, da vida, né, da família, e Deus então proporcionou um momento, eu tenho certeza, né, para que você hoje fosse a Lívia Cristina, serva do Senhor Jesus. Glória a Deus, com certeza. Nós, como eu falei, a autossuficiência do homem, né, quando está tudo bem, a tendência do homem é esquecer de Deus. E assim vivíamos, né, esquecendo de Deus, mas o Senhor proporcionou não uma situação agradável, porque foi uma doença da minha mãe, né? A minha mãe teve câncer e através desta doença Deus tinha um propósito de mostrar para todos nós, mostrar para o meu pai que não era o talão de cheque dele, não era o cargo que ele exercia no Banco do Brasil, que nada disso deu resultado na doença da minha mãe, que ele ficou, e agora? Estava nas mãos de Deus, certo? E foi aí, nessa situação, que meu pai, em primeiro lugar, buscou a Deus, e teve o apoio da igreja, e assim ele teve como sair, teve forças, né, para superar tudo isso. E nós todos, os filhos, acompanhamos a ele, e foi uma luta, foi um tempo de luta, né? Mas que tivemos sempre Deus ao nosso lado. Graças a Deus. A minha mãe não foi curada, porque esse não era o propósito de Deus, mas ela foi salva, ela conheceu Jesus antes da morte. E através da doença dela, todos nós, da nossa família, né, caiu as escamas, né? E conhecemos esse Deus maravilhoso. Amém. E chega um momento, né, Lívia, que tem pessoas até que dizem assim: se eu tivesse um dinheiro, a minha vida ia mudar. Eu ficaria livre desse problema, livre desse mal. Mas chegou um momento, e chega um momento às vezes na vida de tantas pessoas, que o dinheiro, a posição, não resolve, né? E eu vi que isso aconteceu, resolveu no sentido, essa situação foi Deus criou para poder então, como você falou, resgatar, tirar as escamas dos olhos. Fale para nós como foi então que surgiu esse fio de esperança, como aconteceu. Então, pastor, como eu estava falando, foi exatamente através dessa doença da minha mãe que a gente conheceu a Jesus. E aí,
eu tive, como todo mundo, depois que minha mãe faleceu, né? Passei um tempo seguindo os caminhos do Senhor. E chegou uma época que eu me afastei dos caminhos do Senhor. E foram 7 anos afastada, aonde que a gente só tem prejuízo quando a gente não está com o Senhor, né? Então, tive muitos prejuízos, me separei, perdi muitas coisas, né? E foram 7 anos que, graças a Deus, meu pai hoje ele é pastor em Fortaleza, né? Meus irmãos são evangélicos. E eu estava desviada dos caminhos do Senhor e tenho certeza que tinha intercessão dele todos os dias, de joelho no chão, pela minha vida. E pela misericórdia do Senhor, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, ele não desistiu de mim, né? E há 2 anos atrás, o Senhor também criou uma outra situação, tá? Que me fez também voltar e perceber que eu não conseguiria nada do que eu tinha, eu estaria conseguindo se não fosse nos caminhos do Senhor. Ele me aceitou pelo amor que ele tem pela gente, né? Me sarou, me curou. E hoje, graças a Deus, eu estou assim. O Senhor tem cuidado de mim todos os dias ele tem cuidado de mim. E eu só tenho a dizer assim que eu sou abençoada e que sou a menina dos olhos de Deus. Em Lívia, você falando assim justamente de tragédias, né? E essa semana eu estava lendo um livro que fala assim, quando a tragédia nos atinge, e fala basicamente isso que você está falando. Às vezes, aos nossos olhos, é uma tragédia. A perca de uma mãe com uma doença, né, com o câncer. Você faz as suas orações e crê no fundo da sua alma que o Senhor vai ouvir, que o Senhor vai responder. Mas você falou algo que marcou, que não foi a vontade de Deus a cura, e sim a salvação. Então a gente vê que o mais importante, muitas vezes, não é a cura, e sim a salvação. E eu creio que a vida eterna é proposta para todos nós. Às vezes buscamos sim uma cura, buscamos sim um milagre, mas eu creio que o maior milagre que Deus possa fazer na vida do homem não é simplesmente a cura física, mas a cura da alma, né? A salvação é dada de graça para nós. Então eu fico maravilhada de ver que você e a sua família e toda a sua casa compreendeu o maior milagre, que foi o milagre da salvação, que chegou até a sua casa, até a sua família, né, para a glória do Senhor. E assim, eu gostaria de saber, né, como algo particular de você, da sua família, da sua casa, que você tem um irmão que faz parte do grupo Atletas de Cristo. E eu queria assim que você falasse um pouquinho como é a vida dele, como é em casa, como é com vocês, como família. Ok, pastora. O meu irmão é o Roberto Lopes, né? Ele joga vôlei de praia, é bicampeão mundial, né? E ele fazia dupla com o Franco e o Roberto Lopes. E ele hoje não, desde a época da minha mãe, ele foi uma pessoa que nunca saiu dos caminhos do Senhor. Amém. É um servo de Deus, né? E ele é um pregador do Evangelho por onde ele anda. Mesmo nos ambientes de vôlei, de praia, que ele está lá sempre pregando o Evangelho. Então, Amém. Ele tem divulgado, ele tem aproveitado o que Deus deu para ele, né? Porque a gente tem que sempre aproveitar onde o Senhor nos coloca, né? Para falar da palavra do Senhor, para falar que que Jesus ama todos nós e o que Ele quer, o que Ele fez na minha vida, na minha família, foi dizer assim, olha, o que importa para mim é você me servir, né? Você ser meu servo, você me conhecer, saber do amor que eu tenho por ti. Né? E todas as outras coisas são acrescentadas. Então, o Roberto Lopes é um pregador da palavra dentro do ambiente dele, como atleta de Cristo, no vôlei de praia. Amém. A gente sabe assim que Lívia ela tem um testemunho imenso para contar e esse bloco é pequeno demais, né, Lívia? Para contar todas as experiências, todos os milagres, todas as bênçãos. Mas eu queria, assim, que Lívia contasse agora a nova Lívia, como a palavra fala, né? Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E graças a Deus por isso, Lívia. Hoje você é uma nova mulher, uma mulher que a gente olha na sociedade, é vista com outros olhos. E a gente quer conhecer também dessa nova vida que o Senhor te proporcionou, essa nova mulher que hoje você é. Amém? Pastor, amém. Agradeço a Deus todos os dias, porque o Senhor, a grande
mudança que o Senhor fez na minha vida foi uma mudança interior, né? Ele me mudou maneiras de olhar o mundo, maneiras de conviver com as pessoas, alegria, né? Porque o Senhor nos dá alegria, nos dá paz. Então, hoje eu digo que eu sou uma pessoa feliz, né? Porque a minha felicidade, a minha alegria não está no exterior, né? Independente do que está acontecendo à minha volta, a minha alegria está dentro de mim, né? E quando a gente conhece isso, tudo muda na sua vida. Você passa dificuldade, você passa problemas, mas você sabe que tem uma pessoa, um amigo incomparável, que é Jesus Cristo, que está lhe acompanhando. Você nunca está sozinho. Então, conhecer Jesus e viver Jesus, né? Conhecê-lo, de vivenciar, de fazer, dar liberdade na sua vida, de que ele haja, totalmente, muda todo o rumo da sua vida, toda a sua história. Então hoje eu tenho meus filhos, que são os filhos abençoados, que estão todos indo pelos caminhos do Senhor, e eu agradeço a Deus todos os dias, né? Tenho o meu trabalho, quer dizer, eu tenho uma vida tranquila, e o que precisava mesmo, Deus, ele age com você individualmente, né? Ele lhe conhece, ele sabe o que você precisa. Então o que precisava mesmo na minha vida era a minha mudança interior. Né? Eu precisava sentir alegria, eu precisava sentir paz, e ele sabe disso, né? Então, a minha vida exterior, minha vida financeira continua, eu não posso dizer a mesma coisa, porque o Senhor também tem me abençoado muito, né? É o tempo da restituição. Exatamente, mas né? A minha alegria é ter conhecido Jesus em tudo que Jesus é, porque ele é imenso, e às vezes você se limita a conhecer só alguma parte. Então eu tenho conhecido Jesus, o Jesus que restitui, o Jesus que sara, o Jesus que Amém. Salva, que dá alegria, Amém. Que dá paz. Amém. E que coisa maravilhosa, né? E eu aqui só presenciando, só glorificando, né? Eu acho que esse quadro aqui aconteceu comigo vai ficar com a pastora. E para mim está sendo uma surpresa, uma alegria muito grande ter vocês aqui, né? Na verdade é o dia delas, né? Deus tem abençoado muito. Agora o que eu acho interessante é que Deus pega a pessoa, depois da pessoa até se desviar dos caminhos dele, como Lívia falou, ele não desiste. E o mais importante, ele faz da pessoa canal de bênção. Amém. E Lívia hoje tem sido canal de bênção. Eu quero aproveitar e pedir, Lívia, para você deixar a mensagem para as mulheres que estão, as mães, filhas, esposas que estão nos assistindo. Deus, com certeza, fez maravilha na sua vida. E através de você, porque você é boca de Deus, Amém. Você vai falar aí para as mulheres o que você tem para deixar para essas mulheres que estão assistindo aqui o Fio de Esperança. Ok, eu quero, nesse Dia Internacional da Mulher, eu que trabalho com a maioria das minhas revendedoras são mulheres, então eu trabalho numa empresa de mulher, quero desejar a todas as mulheres de Santo Inês, tá? Que o maior presente que eu posso desejar a vocês é que vocês venham ter a oportunidade de conhecer Jesus, de vivenciar uma vida com Cristo, que esse é o maior presente que nós podemos receber. Então, que vocês tenham um dia abençoado com a presença de Deus.